bacia de Santos do Pré-Sal, segundo assim, as contas que se fazem, ela vai chegar ao pico de produção lá para 2029, 2030. Então ela começa a cair. E a margem equatorial, pelo menos o que eu tenho lido, aparentemente pode ser um dos grandes triggers para a empresa e um dos grandes geradores de valor no futuro para a Petrobras. E a margem equatorial, pelo menos o que eu tenho lido, pelo menos dos investidores, né, aparentemente pode ser um dos grandes triggers para a empresa e um dos grandes geradores de valor no futuro para a Petrobras. Só que existem alguns impasses, você mencionou a questão ambiental. E aí eu queria entender, acho que do seu ponto de vista, como você já está mais próximo disso, como que se resolve este impasse ambiental, que é uma questão que não é muito palpável no sentido de falar é 8 ou 80, é assim ou é assado. Como que, na sua visão, está essa questão e como que isso pode avançar? Eu acho que não é um trigger para a Petrobras, é um trigger para o país. Ah, sim, é verdade. Entendeu? Eu acho que a Petrobras é uma empresa de petróleo no Brasil. A gente tem que parar, né, de confundir Petrobras com o Brasil, né? Isso é um erro que a gente comete há muitos anos e a gente continua cometendo muitas vezes, né? Petrobras é uma empresa de capital aberto. Petrobras tem investidores privados. Petrobras não é uma estatal. Exato. Petrobras, então eu acho que a margem equatorial, ela interessa não só para a Petrobras, ela interessa para a Shell, interessa para todas as grandes petroleiras, né? Porque realmente é uma nova fronteira que parece, segundo o que a gente tem de informação, muito promissora, né? Lembra que petróleo é uma coisa que, eu falo, ele nasce, cresce e morre, o campo de petróleo, né? Então você já teve a grande bacia brasileira de produção, foi a Bacia de Campos. Aí a Bacia de Campos deixou de ser, passou a ser a Bacia de Santos, por causa do pré-sal. A Bacia de Santos do pré-sal, ela, segundo assim, as contas que se fazem, ela vai chegar ao pico de produção lá para 2029, 2030. Então ela começa a cair. Então se você quiser manter o protagonismo no Brasil no cenário de produtor de petróleo, você precisa criar novas bacias. Então parece que a grande bacia que poderia substituir a Bacia de Santos seria a margem equatorial. Também se fala muito da Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que também é muito promissora. Mas a grande estrela seria a margem equatorial, né? E aí tem toda uma questão aí ambiental, porque a margem equatorial está ali perto da Amazônia, né? E por que a margem equatorial todo mundo gosta, acha interessante? Porque ali em frente ali do Amapá tem a Guiana, né? Que descobriu muito petróleo, né? A Guiana, o Suriname, né? Guiana tem uma reserva de petróleo hoje de 11, 12 bilhões de barris, praticamente pouquíssimo menor do pré-sal, que é 15 bilhões de barris. Né? Então ali está tendo um boom de petróleo, né? O PIB da Guiana cresce mais de 30%, 40% ao ano, né? E a gente está falando que a margem equatorial ela é uma margem que o pessoal chama do arco norte brasileiro, né? Que ela começa no Rio Grande do Norte e vai até o Amapá, que é a região mais pobre do Brasil, né? Então eu acho que tem que conciliar, né? E eu acho que é perfeitamente conciliável o respeito ao meio ambiente, mas também trazer uma vida, né? Uma Evolução de qualidade de vida. qualidade para essas pessoas, né? Porque não adianta também eu preservo a árvore e mato o cidadão que mora lá, quer dizer, é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas dessa região, onde se discute mais a questão ambiental, as pessoas mais pobres do Brasil, né? Eu sempre falo, você pega o Amapá, por exemplo, o Amapá, se você pegar a área de proteção ambiental do Amapá, sei lá, 70% é a área de proteção ambiental, chamamos de AP. Então, pelo critério ambiental, o Amapá é um estado maravilhoso. Quando você coloca no critério socioeconômico, é um dos piores. Quer dizer, onde as pessoas vivem pior, né? Problemas de saúde, de renda, de emprego, tudo é tipo de problema que existe lá. Então, eu acho que o petróleo, dali seria uma solução para a gente tentar ajudar a resolver isso. Mas não vai resolver, porque petróleo, negócio da maldição do petróleo, os recursos são sempre mal utilizados, mas aí é outra história. Né? Se a gente vai já parte do pressuposto que o dinheiro que vai ser gerado com o petróleo ali vai ser mal usado, aí não se faz nada. Não se faz nada, exatamente. Então eu acho que o debate que está hoje ali é um debate muito ideológico, entendeu? A ministra Marina Silva de um lado, uma ideologia muito grande, muita gente falando que o mundo está caminhando para net zero e a gente vai continuar explorando petróleo. Eu acho que o mundo pode caminhar para net zero, não na velocidade que muita gente acha, mas eu acho que o mundo ele não faz transição energética sem óleo e gás. Né? A gente fala aí, tem que ter molécula, não pode ser só elétron, né? Transição energética. Então o petróleo hoje já é muito importante para o Brasil, né?
Ele já é o principal produto da balança comercial brasileira. Ele gera uma quantidade de receitas gigante, né, com as participações governamentais, com os royalties, né? E isso é que a gente precisa de entender, né? A gente não pode abrir mão disso. Se a gente abrir mão da margem equatorial, o que vai acontecer? A gente vai voltar a ser importador de petróleo, né? Hoje o Brasil é o 9º país produtor de petróleo do mundo, né? É o maior exportador de petróleo da América Latina, entendeu? Então, é diferente quando era lá no primeiro choque, segundo choque, a gente importava 80% do petróleo que a gente consumia. Então, agora mudou. Então, o Brasil hoje é um país, em tese, poderia ser da OPEP, né? Entendeu? Então, e a gente não deve perder isso, né? Perder isso, eu acho que é uma burrice extraordinária, né? Você jogar fora é jogar dinheiro pela janela, né? E me parece outra vez que é razoável Petrobras e as outras empresas hoje de petróleo têm um compromisso muito grande com o meio ambiente, até porque elas sabem que se acontecer um desastre ambiental, a empresa pode quebrar literalmente, né? A Petrobras, por exemplo, que é a principal empresa brasileira, ela é número 1 em tecnologia de exploração de petróleo no mar. O Brasil, graças a Deus, nunca teve um grande acidente, né, explorando petróleo no mar, né? Acidentes muito pequenos, residuais. Então, acho que a gente tem tudo para desenvolver a margem equatorial. Agora, está demorando muito. Você vê agora mesmo, a Petrobras tem uma área lá que foi leiloada em 2013, né? Então, tem mais de 10 anos, fazer 11 anos. Um bloco foi leiloado e até hoje o IBAMA não deu licença. Esse bloco foi ganho na época pela Petrobras, pela BP inglesa e pela Total francesa. E no meio do caminho, a Total e a BP abandonaram o bloco. Para que eu vou ter um bloco aqui? Pagou no leilão e perdeu o dinheiro porque... E a Petrobras semana passada, se não estou errado, ela pediu a ANP, um prazo maior para ver se sai a licença do IBAMA, né? E aí aquele negócio, né? Porque eu acho que a gente está errando. Porque, lógico que o petróleo vai continuar importante nos próximos anos, mas a tendência também é que ele não tenha a importância que teve no século XX, né? Que foi o século do petróleo. Uhum. Então, quanto mais você demora a dar licença, vai demorar mais a explorar. Então, o petróleo vai valer menos, né? Porque quando você faz um leilão, até você produzir 4, 5, 6, 7 anos. Entendeu? Então, a gente já teve no Brasil um período aí lá atrás, quando se descobriu o pré-sal, que ficou o debate de criação do modelo da partilha, nós ficamos 5 anos sem fazer leilão. Imagina, se não tivesse ficado 5 anos sem fazer leilão, provavelmente hoje a gente estava produzindo muito mais do que está produzindo, né? Então a gente agora acho que não deveria cair no mesmo erro, né? Então o que me preocupa é o atraso, né? E quanto mais atraso, é pior para todo mundo. É pior para o Brasil, é pior para as empresas de petróleo, é pior para os estados do Arco Norte. O que você acha dos dividendos da Petrobras? Você acha que a empresa pagando um dividendo como pagava no passado, isso tende a ser mais benéfico para a companhia, ou você é mais da ponta onde deve-se continuar pagando dividendo, mas nem tanto assim para que a empresa consiga investir, enfim, criar novas vertentes? Como que você vê essa questão? Porque é o que talvez o que mais preocupe os acionistas, assim. Eu acho que a Petrobras ela vai continuar pagando dividendo. Por quê? Porque a petróleo está 80, 70 e ela vai cada dia produzir mais petróleo, né? E vai ser exportadora de petróleo, então é por isso que a Petrobras continua sendo uma empresa que interessa ao mercado, né? Uhum. Então ela vai mesmo, o PT é mais intervencionista, o PT vai querer comprar não sei o quê, vai fazer umas bobagens lá de investir em lugares que tem o retorno mais baixo, mas mesmo assim ela vai continuar pagando dividendo. Ela poderia pagar mais? Poderia, se ela se concentrasse mais só na questão de explorar e produzir petróleo, né? Agora, então ela vai continuar sendo pagadora de dividendo. Agora, eu acho assim, o problema é toda questão de transparência, entendeu? Eu posso pagar dividendo e posso pegar parte disso para tentar investir, mas desde que o investimento seja feito de maneira transparente e que eu mostre para os acionistas qual é o retorno que eu espero daquele investimento. O problema de tirar dinheiro do dividendo para investir é quando você pega dinheiro do dividendo para investir, vamos supor, por hipótese, comprar uma refinaria, que não faz sentido nenhum. Aí é uma coisa ruim, entendeu? Mas eu acho que se não, quer dizer, tem que pagar lá, porque o dividendo, o principal beneficiário com o dividendo é o governo, porque o governo é majoritário, né? Então ele que leva a maior parte da receita dos dividendos vai para o governo, e o governo pode usar esse... Aí que eu acho que tem assim, o governo pode usar esse dinheiro de dividendo e fazer o que ele quiser, a política pública,
fazer a bobagem que ele quiser fazer. O que não pode é aquela coisa que foi feita lá atrás, você usar a Petrobras, né? O que se assusta, às vezes, determinadas pessoas, políticos, né, falarem que é um absurdo a Petrobras dar lucro, né? Exato. Dá vontade de se jogar da janela aí. Eu acho que é um absurdo a Petrobras dar prejuízo, né? Tem uma empresa de petróleo, né? Mas tem gente que acha que não, né? Que a Petrobras, agora, se acha um absurdo a Petrobras dar lucro, aí teria que estatizar a Petrobras mesmo, né? Vira 100% estatal, vira uma PDVSA da vida da Venezuela e faz o que quiser com ela, né? Mas, enfim, essas coisas que a gente precisa de explicar. Ó, não é bem isso, quer dizer, quando ela paga dividendo, o cara que privilegiado número 1 é o governo que é o acionista majoritário, não é eu, você ou ele que tem uma ação da Petrobras. Nós também. O cara, quando compra ação, o que ele quer? Ele quer receber dividendo, né? Quer ser remunerado. Óbvio, exato. Entendeu? E aí é um absurdo ele tá comprando. Hoje, Petrobras poderia, na minha opinião, ser uma empresa de muito maior valor na Bolsa. Mas não é por quê? Porque o risco político é muito alto sempre. Então todo mundo fica preocupado assim, será que amanhã a gente acorda de manhã com uma canetada do governo em cima da Petrobras? Se você pegar do ponto de vista de empresa de petróleo de maneira estrutural, a Petrobras, na minha opinião, vale mais do que está hoje o valor na Bolsa, na minha opinião. Agora, esse valor está menor por quê? Porque o risco político de Petrobras é muito maior que os políticos de uma ExxonMobil, de uma Shell, entendeu? Por quê? Porque ela tem um acionista, que é o governo. E é um acionista, cara, que muda a cada 4 anos ou a cada 8 anos, né? Você imagina, com a empresa petroleira, que o acionista majoritário muda a cada 4 anos, a cada 8 anos, eu não conheço, entendeu? Então, quer dizer, e muda o acionista majoritário e muda para valer. O outro que entra pensa totalmente diferente do que estava lá. Às vezes é totalmente desalinhado, né? Isso. Então, por isso que a Petrobras vale menos, entendeu? Ela poderia valer muito mais, na minha opinião. Você vê, a Petrobras é a empresa de petróleo das grandes que mais troca de presidente, entendeu? Sei lá, você pega uma petroleira qualquer aí, a vida de um executivo na presidência, sei lá, às vezes 10 anos, 15 anos. Petrobras, quer dizer, a média é 2 anos. Passou 1 ano e meio já está falando de trocar. Esse governo agora, que a gente está do governo, esse atual do governo, presidente Lula, já está no segundo presidente. Nós estamos um por ano, né? Porque foi ano passado, 2023, né? E agora 2024. Então, um presidente por ano, né? Não sei se eu espero que a Magda continue até o final do governo, mas nada é garantido, né? Porque a qualquer momento também, se alguém resolver lá, não, ela não está agradando, não está fazendo o que a gente acha que tem que fazer, tira. Se o preço do petróleo subir muito e ela aumentar o preço, né? Petrobras também é assim, como uma empresa que tem muito esse risco político, né? Também a gente fala que é a única petroleira do mundo que gosta de barril barato, né? Não gosta de barril caro. Entendeu? Então, o Vitor fala isso, é verdade. São essas coisas estranhas, mas são coisas estranhas porque o modelo é estranho. Eu tenho falado há muito tempo assim, eu acho que esse modelo de capital misto, ele é um modelo que não faz sentido nenhum, na minha opinião. Ele é ruim para todo mundo, né? Eu acho assim, aí eu radicalizou, devia ser 100% estatal ou 100% privada. Para mim, seria 100% privada. Acho que esse modelo é um modelo que ele não traz os benefícios para a sociedade que poderiam trazer, entendeu? Então, e fica essa história aí, diz que petróleo é nosso, né? Entendeu? E não é verdade, entendeu? Vitão, você quer fazer uma última pergunta só por conta do tempo também, tá? Tá bom, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Vamos lá, Petrobras e revitalização de poços, né? Como você já mencionou anteriormente, a Petrobras ela suspendeu a venda dos ativos maduros, o que eu acho uma pena. Mas aí o que me chama a atenção é que a taxa de recuperação atual, né, dos campos da Bacia de Campos, principalmente, é de 17%. Quando a gente olha as reservas publicadas pela ANP, é como se o potencial desse campo fosse até 22%, né, o fator de recuperação. A minha dúvida é, primeiro, aonde começa a própria característica geológica do campo para... Aí eu digo assim, esses 22% é muito abaixo da média mundial, que se não me engano é de 30%, 35%. Aí minha pergunta é, aonde começa a característica específica geológica do ativo, ou às vezes a Petrobras não está extraindo como deveria, tem ali um trabalho a ser feito? Acho que a Petrobras, quer dizer, ela tem muita coisa para fazer, né? O foco dela é o pré-sal, porque o pré-sal, eles são campos gigantes, né? Produzem muito petróleo e um custo baixo, né?
Então ali não tem taxa de retorno melhor que o pré-sal. E a empresa, por maior que ela seja, não dá para investir em tudo. Aí ela começa então a privilegiar um investimento correto no pré-sal e a não olhar tanto para esses campos, por exemplo, maduros, né? Por que era importante vender o campo maduro? Porque tem empresa que é especialista nisso. Você botar na mão de uma empresa, sei lá, você vê a PetroRio, por exemplo, é uma empresa de sucesso, a Prio, né? A empresa hoje que produz, sei lá, 100 mil barris dia e ela só compra, ela não participa de leilão, ela compra campo que já está em operação e ela vai lá e recupera. Por quê? Porque ela se dedica àquilo. Então, no mundo inteiro tem esse tipo de empresa. E a Petrobras não consegue fazer isso, quer dizer, porque primeiro, não tem dinheiro que chegue, segundo, também não tem nem equipe para Isso que eu ia falar. Entendeu? Então, a gente acaba, por uma questão, outra vez, ideológica, quer dizer, trazendo prejuízos para o acionista e para o país, entendeu? Sim. Porque foi bom você ter falado essa questão de equipe, porque eu ia seguir exatamente com essa segunda pergunta. Porque eu penso assim, como está pagando dividendo, você pode até argumentar, tem recurso para investir ali. Só que o recurso não é só financeiro, é humano também. Eu falo isso porque olha, já que a gente já está caminhando para o final, vou tentar quebrar um pouco o gelo aqui. Cara, eu tô fazendo obra lá em casa. É difícil achar um marceneiro bom. Agora imagina achar um geólogo, um geofísico PhD para desenvolver um campo filé mignon, assim como o pré-sal. Até você formar esse cara. Para às vezes alocar esse cara num campo da Bahia. Por isso é que tem, cara, cada petroleira tem uma característica, né? Se você olhar para a ExxonMobil, para a Shell, você não vê eles em campos maduros, campos pequenos. O cara, porque ele está perdendo o tempo dele, entendeu? Assim, então você tem empresas com essas características, né? Empresas menores, empresas de médio porte. No Brasil você tem empresas super interessantes. Você tem aí a PetroRecôncavo, eu já citei a Prio, né? Você tem agora a Brava, que foi uma fusão aí da 3R com a Enalta. Você gostou dessa fusão? Cara, eu acho tudo bem. Não é questão de ter gostado, eu acho que não tinha alternativa. À medida que a Petrobras parou de vender campo, que acontece? Empresa de petróleo, ela tem que preservar aquela regra de reserva-produção. Ela tem que manter um patamar ali. Então, a empresa de petróleo, ela tem que estar sempre comprando campo novo. Porque, como eu te falei anteriormente, o campo antigo ele vai diminuindo a produção. Então, ela tem que comprar outro para repor aquela produção. Empresa de petróleo é igual a empresa de real estate, né? O cara tem sempre que estar comprando terreno. Ele pode ficar só no terreno que ele está construindo prédio. Tem que comprar terreno, sempre está comprando terreno para fazer mais prédio. E petróleo também é assim. Na medida que a Petrobras para de vender campo maduro, essas empresas de menor porte, tipo uma 3R, uma PetroRecôncavo, ela não tem de quem comprar. Então, automaticamente, com essa saída, você fazer fusão. É você fazer fusão para você poder ter musculatura para continuar no business. Entendeu? Então, eu acho que esse processo de fusão no Brasil, ele pode até, acho que de empresas menores, ele deve até continuar, porque faz todo sentido. Entendeu? Por uma questão até de sobrevivência das empresas. Você vê, antes da 3R se juntar à Enalta, criando a Brava, se falou que ela se juntava com a PetroRecôncavo, depois não funcionou. Mas, enfim, eu acho que isso é fruto do momento que o Brasil está vivendo, de ter parado de vender campos maduros em função da nova gestão da Petrobras e do novo governo.